Há momentos na vida em que tudo parece estranho. Pessoas se afastam, oportunidades somem, caminhos antes certos se fecham sem explicação. Se isso tem acontecido com você, preste atenção, porque pode ser um sinal claro de que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele nunca age de forma aleatória. Cada detalhe da sua vida está sendo alinhado com um propósito maior, mesmo quando você não percebe. Lembre-se, as grandes transformações não começam no palco, mas nos bastidores, onde Deus molda, refina e prepara aqueles que Ele escolheu para algo extraordinário. Se você sente mudanças inexplicáveis ao seu redor, há um motivo para isso. Deus nunca retira algo sem a intenção de dar algo melhor. Você pode até não entender agora, mas cada peça está se encaixando para formar um cenário muito maior do que você pode imaginar. Já parou para pensar que aquelas portas que se fecharam eram, na verdade, uma proteção? E que aqueles desafios inesperados podem estar te fortalecendo para o que está por vir? Tudo tem um sentido. E acredite, Deus não desperdiça nenhuma experiência. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo quando tudo parece incerto, há uma direção divina sendo traçada. O problema é que muitas vezes nos desesperamos no meio do processo, sem perceber que o silêncio de Deus também é um movimento. Se Ele não está respondendo da maneira que você quer, talvez Ele esteja agindo de uma forma que você ainda não consegue ver. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Existem 10 sinais claros que mostram que Deus está moldando sua vida para algo muito maior. Se você conseguir identificá-los, será capaz de perceber que nada está acontecendo por acaso. Algumas dessas situações podem parecer desconfortáveis, mas são necessárias para levar você ao próximo nível. Afinal, como o ouro pode ser purificado sem passar pelo fogo? Como um vaso pode ser moldado sem primeiro ser quebrado? Você já passou por momentos em que sentiu que tudo estava dando errado, apenas para perceber depois que era Deus te guiando para algo melhor? Pois é, Deus trabalha de formas que muitas vezes parecem contraditórias à lógica humana. O que parece um atraso pode ser, na verdade, uma aceleração no tempo de Deus. O que parece uma perda pode ser a libertação de algo que te impediria de crescer. E o que parece um período de solidão pode ser um momento em que Deus quer te ensinar a depender somente dEle. Então, se sua vida tem passado por mudanças inesperadas, não entre em pânico. Você pode estar no meio do processo de algo grandioso, mas como saber se isso realmente é Deus agindo? Como discernir os sinais que mostram que Ele está preparando um novo capítulo para você? Hoje, você vai descobrir os 10 sinais que revelam que Deus está moldando o seu caminho para algo muito maior. E o primeiro sinal pode parecer algo negativo à primeira vista, mas é, na verdade, uma das maiores provas de que Deus está direcionando sua jornada. Vamos falar sobre isso agora. Sinal 1. Portas se fecham, repentinamente seguindo todos os seus direcionamentos. Poucas coisas são tão frustrantes quanto ver uma porta se fechar bem diante dos nossos olhos. Às vezes, tudo parecia estar indo bem. A oportunidade parecia perfeita, mas de repente algo dá errado. Seja um emprego que não deu certo, um relacionamento que chegou ao fim ou um projeto que simplesmente não avançou, a sensação de perda pode ser avassaladora. Mas e se essa porta fechada for, na verdade, um livramento? E se Deus estiver impedindo que você entre em algo que, no futuro, te traria dor, frustração ou afastamento do propósito dele? Muitas vezes, o que enxergamos como uma perda é, na verdade, uma proteção divina. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O problema é que, na maioria das vezes, queremos confiar na nossa própria lógica. Se algo parece bom, achamos que deve ser nosso. Se um caminho parece promissor, acreditamos que ele nos levará ao sucesso. Mas Deus vê o que não vemos. Ele conhece o futuro, sabe onde cada escolha nos levará. E quando ele fecha uma porta, é porque há um caminho muito melhor sendo preparado. Pense na história de José. Ele tinha sonhos grandiosos, mas viu portas se fechando uma após a outra. Foi vendido como escravo, jogado em uma prisão injustamente e viu sua vida tomar um rumo que ninguém consideraria promissor. Mas, na verdade, Deus estava orquestrando tudo para que, no momento certo, José se tornasse governador do Egito e salvasse milhares de pessoas, inclusive sua própria família. O que parecia ser uma série de derrotas eram, na verdade, desvios estratégicos para levá-lo ao propósito final. Será que algo semelhante não está acontecendo com você? Se uma porta se fechou na sua vida, resista à tentação de se desesperar. Em vez disso, pergunte-se: o que Deus está tentando me ensinar com isso? Será que Ele está me livrando de algo que eu ainda não consigo enxergar? O tempo sempre revela o propósito de cada porta fechada. E se você buscar discernimento, perceberá que algumas das maiores bênçãos da sua vida vieram de caminhos que você nem sequer planejou. Quantas vezes você já agradeceu por algo que deu errado no passado, porque viu que aquilo teria sido um erro? O que fazer quando Deus fecha uma porta? Primeiro, não insista em algo que claramente não está fluindo. Se você já tentou de todas as formas, orou, buscou conselhos, e mesmo assim tudo continua travado, talvez seja o momento de aceitar que essa não é a direção certa. Segundo, esteja atento aos novos caminhos que podem estar surgindo. Às vezes, estamos tão focados na porta fechada que não percebemos que Deus já abriu outra, muito melhor, logo ao lado. E, acima de tudo, confie. O que é seu, ninguém tira. Se Deus tem algo para a sua vida, Ele mesmo se encarregará de colocar você no lugar certo, na hora certa. Não se engane. As portas que Deus fecha são tão importantes quanto as que Ele abre. Se Ele removeu algo da sua vida, é porque essa não era a melhor opção para você. E a melhor opção pode estar chegando mais rápido do que você imagina. Agora, vamos falar sobre outro sinal claro de que Deus está trabalhando no seu caminho. Sinal que à primeira vista pode parecer ainda mais desafiador. Sinal 2. Você está passando por tribulações e provações, seguindo todos os seus direcionamentos. Quando a vida se torna um verdadeiro campo de batalha, a primeira reação da maioria das pessoas é se perguntar: por que Deus está permitindo isso? Mas e se as dificuldades que você enfrenta hoje forem, na verdade, um processo de fortalecimento para algo muito maior? A Bíblia nos ensina que as provações não vêm para nos destruir, mas para nos moldar. O apóstolo Tiago escreveu: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4. Se você sente que está sendo testado, talvez seja porque Deus está te preparando para um novo nível. A história de José ilustra perfeitamente esse princípio. Desde jovem, ele teve visões de grandeza, mas antes que pudesse ver esses sonhos se realizarem, passou por situações extremamente difíceis. Foi vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Cada uma dessas provações não foi um castigo, mas uma preparação. Se José não tivesse aprendido a administrar uma casa como servo, jamais teria sido capaz de administrar um reino como governador.
Cada tribulação foi um degrau para seu destino. Agora pense, será que as dificuldades que você está enfrentando hoje não estão te preparando para algo maior? A verdade é que ninguém cresce sem resistência. Assim como um músculo só se fortalece quando é desafiado, a fé só amadurece quando passa pelo teste do tempo. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. Mas e quando tudo desmorona? É nesse momento que a verdadeira fé é revelada. Deus não testa você para te punir, mas para te fortalecer. Se Ele permitiu que você passasse por uma tempestade, é porque sabe que, do outro lado, existe uma bênção esperando por você. E como agir diante das tribulações? Primeiro, não ceda ao desespero. A ansiedade e o medo são armas do inimigo para te fazer duvidar das promessas de Deus. Segundo, pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. O que Deus quer te ensinar nessa situação? Qual parte do seu caráter Ele está moldando? Terceiro, não desista. A pior coisa que alguém pode fazer em meio a uma prova é interromper o processo antes da transformação acontecer. Se você parar agora, perderá tudo o que já suportou até aqui. Talvez, neste momento, você esteja lidando com perdas, rejeições ou dificuldades que parecem não ter fim. Mas lembre-se, a maior dor muitas vezes precede a maior vitória. Jó perdeu tudo, mas Deus restaurou sua vida em dobro. Davi passou anos fugindo, mas depois se tornou rei. Paulo foi perseguido, mas escreveu as cartas que impactaram gerações. A questão não é o que você está passando, mas como você está reagindo a isso. Você confia que Deus tem um propósito ou está permitindo que o desânimo te pare? Então, se você sente que sua vida tem sido uma sequência de provações, respire fundo e veja além do momento presente. As batalhas que você enfrenta hoje estão construindo a pessoa que Deus quer que você se torne amanhã. Mas além das provações, existe um outro sinal que muitas vezes passa despercebido e pode ser exatamente o que Deus está te mostrando agora. Sinal 3. Você sente um chamado para se afastar de algumas pessoas, seguindo todos os seus direcionamentos. Nem todo mundo que começa a jornada ao seu lado será parte do seu destino final. Às vezes, Deus começa a mover certas pessoas para fora da sua vida, e isso pode ser doloroso. Relacionamentos que pareciam sólidos de repente esfriam, amizades de anos se tornam distantes, conexões que antes eram intensas perdem a força. Isso não significa que essas pessoas são ruins, mas que o papel delas na sua caminhada pode ter chegado ao fim. A Bíblia nos alerta: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Deus sabe que algumas companhias podem ser um peso desnecessário, impedindo você de avançar para onde Ele quer te levar. Se Deus está removendo certas pessoas da sua vida, não resista. Às vezes, Ele precisa tirar o que está enfraquecendo sua fé, te distraindo ou até mesmo contaminando sua jornada espiritual. Muitos se perguntam por que suas orações não são respondidas, mas continuam cercados por aqueles que desvalorizam sua fé, minam sua energia e incentivam escolhas erradas. Deus nunca vai te levar para um novo nível se você estiver preso a influências que te puxam para trás. Algumas conexões não são bênçãos, mas distrações camufladas. A história de Abraão e Ló ilustra bem esse princípio. Enquanto estavam juntos, Abraão não conseguia enxergar a plenitude do que Deus tinha para ele. Mas assim que se separaram, Deus revelou a Abraão a terra da promessa. Isso mostra que algumas promessas só se cumprem quando certas pessoas saem do caminho. O problema é que muitas vezes insistimos em carregar conosco quem não está pronto para essa jornada. E quando fazemos isso, atrasamos os planos de Deus. Se você sente que algumas amizades já não fazem sentido, que certas conversas te esgotam,
ou que algumas influências te afastam da presença de Deus, preste atenção. Isso pode ser um sinal claro de que Ele está te reposicionando. Mas como saber quem deve continuar ao seu lado? Faça uma pergunta simples. Essa pessoa me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Se a resposta for negativa, talvez seja hora de se afastar. Não de forma abrupta ou rude, mas entendendo que alguns ciclos precisam se encerrar para que outros se iniciem. Além disso, Deus não apenas retira pessoas, mas também adiciona as certas no momento exato. Ele pode estar removendo certas companhias para abrir espaço para conexões que irão te edificar. Se hoje você sente solidão por causa desse afastamento, confie. É melhor andar só por um tempo do que estar mal acompanhado e perder o rumo. Jesus escolheu cuidadosamente seus discípulos e não permitiu que qualquer um fizesse parte de seu círculo íntimo. Se até ele foi seletivo, por que você não deveria ser? Portanto, se alguns relacionamentos estão se dissolvendo, não lute contra isso. Deus sempre age com um propósito. Pode ser que Ele esteja preparando um ambiente mais saudável para o seu crescimento, evitando que certas influências prejudiquem o que Ele quer fazer na sua vida. E quando o coração é purificado, algo poderoso acontece, e é exatamente isso que veremos a seguir. Sinal 4. Seu coração está sendo moldado para o perdão e a humildade, seguindo todos os seus direcionamentos. Se tem algo que revela que Deus está trabalhando na sua vida, é a transformação do seu coração. Você começa a perceber que aquilo que antes te machucava já não tem o mesmo efeito. As mágoas do passado perdem a força e um desejo genuíno de perdoar toma conta de você. Mas não se engane, esse processo nem sempre é fácil. O perdão exige maturidade, renúncia e um coração disposto a abrir mão da justiça própria para confiar na justiça de Deus. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Isso significa que, quanto mais você se desprende do rancor, mais próximo fica do propósito divino. O perdão não é um favor que você faz para os outros, mas um presente que você dá a si mesmo. Guardar ressentimento é como segurar um carvão em brasa, esperando que a outra pessoa se queime. O único prejudicado é você. Mas quando você decide perdoar, está rompendo correntes invisíveis que te prendem ao passado. Deus não pode derramar novas bênçãos em um coração cheio de amargura. Se Ele tem algo grande para a sua vida, primeiro Ele vai trabalhar no seu interior, para que você esteja pronto para receber. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos de como o perdão abre portas para bênçãos inesperadas. José, que foi traído pelos próprios irmãos, poderia ter guardado rancor e se vingado quando teve a chance. Mas em vez disso, ele os perdoou, entendendo que tudo fazia parte do plano de Deus. E o que aconteceu? Ele foi elevado à posição mais alta do Egito, depois do faraó, e pôde salvar sua família da fome. O perdão não é fraqueza. É uma das maiores demonstrações de força e confiança em Deus. Mas, e quando o coração está endurecido? O que fazer para desenvolver um espírito de humildade e perdão? Primeiro, reconheça que todos falham, inclusive você. Assim como deseja misericórdia de Deus para os seus erros, estenda essa mesma misericórdia aos outros. Segundo, ore por aqueles que te feriram. Isso pode parecer impossível no início, mas há um poder sobrenatural quando você entrega essa dor a Deus. Terceiro, lembre-se de que perdoar não significa aceitar o erro, mas se libertar do peso que ele carrega. A humildade também faz parte desse processo. Quem se acha dono da razão dificilmente consegue perdoar. Mas quando você entende que tudo o que tem vem de Deus, o orgulho perde espaço. A verdadeira grandeza está em se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele
é o único que pode transformar corações. Quanto mais humilde você for, mais Deus poderá te exaltar no tempo certo. Então, se ultimamente você tem sentido um impulso para perdoar, se Deus tem trabalhado sua paciência, sua compaixão e sua capacidade de relevar ofensas, saiba que isso não é coincidência. Ele está te preparando para algo maior. E quando um coração é moldado por Deus, uma nova estação começa a se manifestar. E muitas vezes ela se inicia com um desconforto interior. Sinal 5. Você está sentindo um desconforto em sua situação atual, seguindo todos os seus direcionamentos. Algo dentro de você parece inquieto. O que antes te satisfazia já não faz mais sentido, e um sentimento de insatisfação cresce no seu coração. Se você tem se sentido assim ultimamente, pode ser um sinal de que Deus está te chamando para algo novo. Essa inquietação não é um acaso, mas um alerta divino de que você não pode mais permanecer onde está. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Muitas vezes, antes de Deus nos mover, Ele começa a gerar um desconforto interno, como uma preparação para o próximo passo. Esse desconforto pode se manifestar de várias formas. Talvez o seu ambiente de trabalho tenha se tornado insustentável, ou certas amizades já não façam sentido. Pode ser que seu coração esteja clamando por um propósito maior, algo além da rotina diária. Quando Deus quer te tirar de um lugar, Ele permite que esse lugar se torne desconfortável. Isso porque, se estivermos muito acomodados, dificilmente daremos o passo de fé necessário para avançar. José só chegou ao palácio porque primeiro foi tirado da casa do pai. Moisés só cumpriu sua missão depois de deixar o Egito. O desconforto sempre precede a mudança. Mas como discernir se essa inquietação vem de Deus ou é apenas ansiedade humana? A diferença está na direção que ela aponta. A ansiedade gera medo, paralisia e desespero, enquanto o desconforto divino traz um chamado para o crescimento. Deus não gera confusão, Ele gera convicção. Quando Ele está movendo alguém para um novo nível, esse processo vem acompanhado de sinais claros, oportunidades inesperadas e uma sensação de que há algo maior te esperando. O que fazer quando esse sentimento surge? Primeiro, não o ignore. Muitas pessoas tentam sufocar esse incômodo, se convencendo de que é apenas uma fase passageira. Mas o chamado de Deus não se silencia. Segundo, busque em oração o que Ele quer te ensinar nesse momento. Pergunte a Ele: Senhor, o que estás preparando para mim? Muitas vezes, a resposta virá através de um sentimento de paz sobre a decisão que você precisa tomar. Terceiro, esteja pronto para agir. Deus nunca dá um novo passo para quem não está disposto a sair do lugar. Se Ele está te chamando para algo maior, não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não se encaixa mais na sua vida. Pedro precisou sair do barco para andar sobre as águas. Se tivesse ficado preso ao conforto do barco, nunca teria experimentado o sobrenatural. E o mesmo acontece conosco. Se queremos viver algo novo, precisamos estar dispostos a soltar o que já não nos serve mais. Então, se o seu coração está inquieto, se algo dentro de você diz que há mais além do que você tem vivido, não ignore esse sinal. Deus está te preparando para algo maior. E muitas vezes, esse preparo começa dentro de você, com sonhos e desejos que Ele mesmo planta no seu coração. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Sinal 6. Deus está colocando sonhos e planos no seu coração, seguindo todos os seus direcionamentos. De repente, um desejo forte começa a nascer dentro de você. Sonhos que antes pareciam distantes, agora fazem seu coração arder. Você
Sente que há algo a mais para viver, algo que Deus está te chamando para fazer. Se isso tem acontecido com você, não ignore. Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Isso significa que, quando estamos alinhados com Deus, Ele planta em nós os sonhos que fazem parte do seu propósito. Se você tem sentido vontade de mudar, de fazer algo novo, de crescer espiritualmente, é possível que esse sonho tenha vindo do próprio Deus. Muitas vezes, esses sonhos parecem impossíveis. Talvez você sinta que não tem os recursos, a capacidade ou a influência necessária para realizá-los. Mas lembre-se de que Deus nunca coloca um desejo no coração de alguém sem antes preparar o caminho para que ele se cumpra. José sonhou que governaria, mas primeiro precisou passar pelo processo. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono. O fato de você ainda não ver os recursos não significa que o sonho não será realizado. Significa apenas que Deus está te preparando para o tempo certo. Mas como saber se um sonho vem de Deus ou se é apenas um desejo humano? Um sonho divino sempre envolve algo maior do que você mesmo. Ele não é apenas sobre conforto pessoal, mas sobre impactar outras vidas. Ele te leva para mais perto de Deus, não para mais longe. E acima de tudo, um sonho de Deus resiste ao tempo. Você pode até tentar esquecê-lo, mas ele sempre volta ao seu coração. Se Deus colocou um sonho dentro de você, o que você deve fazer? Primeiro, ore sobre isso, peça direção e discernimento. Segundo, escreva sua visão. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível. Quando colocamos um sonho no papel, ele se torna mais real para nós. Terceiro, comece a agir dentro das possibilidades que você tem hoje. Muitos esperam pelo momento perfeito para começar, mas Deus quer que sejamos fiéis no pouco antes de nos confiar o muito. Se o seu sonho é escrever um livro, comece escrevendo uma página. Se deseja pregar a palavra, comece compartilhando pequenas mensagens. Além disso, esteja preparado para desafios. Todo sonho que vem de Deus será testado. O inimigo tentará plantar dúvidas, levantar obstáculos e trazer desânimo. Mas lembre-se de que se Deus começou essa obra em você, Ele também irá completá-la. A Bíblia nos garante isso em Filipenses 1:6. Não desista só porque o caminho parece difícil. Os maiores testemunhos nascem das maiores resistências. Se seu coração tem sido tomado por sonhos e desejos que apontam para algo maior, não ignore esse chamado. Deus está alinhando tudo para que no tempo certo você veja a promessa se cumprir. E há um sinal claro de que esse tempo está chegando. Sua fé começa a crescer de uma forma que você nunca experimentou antes. Sinal 7. Você tem experimentado um crescimento na sua fé, seguindo todos os seus direcionamentos. De repente, você percebe que sua fé não é mais a mesma. Antes você questionava muitas coisas, se preocupava com o futuro e se desesperava diante das dificuldades. Mas agora há algo diferente. Mesmo sem entender tudo, você sente uma confiança maior em Deus. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas é fruto do que Ele tem feito na sua vida. A fé verdadeira não se constrói nos momentos fáceis, mas nos desafios. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se a sua fé tem sido fortalecida, saiba que isso é um sinal claro de que Deus está te preparando para algo maior. A fé é como um músculo. Se não for testada, não cresce. Deus permite certas situações justamente para que você aprenda a depender dele. Abraão recebeu uma promessa incrível. Ele seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Sua fé foi provada quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, seu filho da promessa.
Abraão obedeceu, porque confiava que Deus tinha um plano, e no último instante, Deus provou sua fidelidade. Se hoje sua fé está sendo testada, pode ter certeza, é porque Deus está te preparando para um nível maior de confiança nele. Mas como saber se sua fé está crescendo? Primeiro, você começa a reagir de maneira diferente às dificuldades. Situações que antes te abalariam já não têm o mesmo efeito. Segundo, você percebe que sua dependência de Deus aumentou. Em vez de buscar soluções imediatas e desesperadas, você aprende a esperar. Terceiro, sua comunhão com Deus se torna mais intensa. Você sente vontade de orar mais, ler mais a palavra, estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Tudo isso indica que seu relacionamento com Deus está amadurecendo. O crescimento na fé não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está no controle. A tempestade pode estar forte, mas agora você tem convicção de que Jesus está no barco com você. A cada desafio superado, sua fé se fortalece ainda mais. Quem já viu Deus agir uma vez, não duvida que Ele fará de novo. E esse é um dos sinais mais claros de que Ele está te preparando para algo grande. O que fazer para continuar crescendo na fé? Primeiro, alimente sua mente com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Segundo, cerque-se de pessoas que compartilham da mesma fé. O ambiente certo fortalece sua caminhada. Terceiro, pratique sua fé. Confie mais. Declare a palavra sobre sua vida. Tome decisões baseadas na convicção de que Deus está no comando. Quanto mais você exercita sua fé, mais ela se desenvolve. Se você tem sentido que sua confiança em Deus está crescendo, saiba que isso não é um acaso. Deus está te moldando para algo extraordinário. E muitas vezes Ele confirma isso de formas inesperadas, através da palavra, de sonhos ou até de pessoas ao seu redor. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Sinal 8. Você tem recebido confirmações, através da palavra e pessoas, seguindo todos os seus direcionamentos. Você já teve a sensação de que Deus está te enviando mensagens, como se de alguma forma Ele estivesse confirmando algo que você já sentia no coração? Pode ser uma passagem bíblica que aparece repetidamente, uma pregação que parece falar diretamente com você, ou até um conselho inesperado vindo de alguém. Quando Deus quer falar, Ele não deixa dúvidas. Jeremias 33:3 nos lembra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus sempre encontra uma maneira de nos responder, e quando Ele está te preparando para algo grande, essas confirmações começam a se tornar frequentes. Nem sempre ouvimos uma voz audível de Deus, mas Ele usa circunstâncias, pessoas e a própria palavra para nos guiar. Quantas vezes você já estava confuso sobre algo e, de repente, um versículo apareceu exatamente no momento certo? Ou então, um amigo, sem saber do que você estava passando, falou algo que te deu a resposta que você precisava. Isso não é coincidência. Deus é especialista em falar com seus filhos de formas que só eles podem entender. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de como Deus confirma sua vontade. Quando Gideão foi chamado para liderar Israel, ele pediu sinais a Deus, e Deus, com paciência, confirmou cada detalhe para que ele tivesse certeza de que estava no caminho certo. O mesmo acontece hoje. Deus entende nossas dúvidas e nos dá sinais para fortalecer nossa fé. Mas é preciso estar atento, porque muitas vezes estamos tão focados em nossos próprios pensamentos que não percebemos quando Ele está nos respondendo. O que fazer quando você recebe uma confirmação? Primeiro, valorize esse momento.
Não ignore os sinais que Deus te dá. Se algo se repete, se uma mensagem insiste em chegar até você, preste atenção. Segundo, compare com a palavra. Deus nunca vai te guiar para algo que contradiz a Bíblia. Terceiro, tome atitudes de acordo com o que foi revelado. Se Deus está confirmando um caminho, não tenha medo de segui-lo. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus neste momento. Se sim, peça a Ele que fale de forma clara. Ele conhece seu coração e sabe a melhor maneira de se comunicar com você. Mas lembre-se, Deus não apenas confirma sua vontade, Ele também nos ensina a depender totalmente dEle. E esse é um dos sinais mais poderosos de que Ele está no controle da sua vida. Vamos falar sobre isso agora. Sinal 9. Você está aprendendo a depender totalmente de Deus, seguindo todos os seus direcionamentos. Chega um momento na vida em que percebemos que nossas forças não são suficientes. Os planos que fazíamos com tanta certeza desmoronam. Os recursos que pareciam garantidos desaparecem. E tudo o que resta é confiar em Deus. Se isso tem acontecido com você, saiba que não é um castigo, mas um convite. Deus permite certas situações para nos ensinar a depender totalmente dEle. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ouviu do próprio Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando reconhecemos que somos fracos, é exatamente aí que Deus se manifesta com poder. A dependência de Deus não significa passividade, mas confiança. Não é sobre cruzar os braços e esperar que tudo aconteça, mas sobre agir sabendo que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o caminho. Muitas vezes Deus nos leva a situações onde não temos escolha, a não ser confiar nele. Isso aconteceu com Elias no deserto. Ele não tinha comida, não tinha água, mas Deus providenciou corvos para alimentá-lo. Se hoje você sente que todas as saídas humanas se fecharam, pode ser porque Deus quer que você veja que Ele é a única fonte verdadeira. Mas como saber se você realmente tem aprendido a depender de Deus? Primeiro, você deixa de lutar sozinho. Para de tentar resolver tudo com suas próprias forças e entrega suas preocupações a Ele. Segundo, você passa a confiar no tempo de Deus. Ansiedade dá lugar à paciência, porque você entende que Ele sabe a hora exata para agir. Terceiro, sua paz não depende mais das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, seu coração permanece firme, porque você sabe que Deus nunca falha. O maior problema da falta de dependência em Deus é o cansaço espiritual. Quem tenta carregar o peso da própria vida sozinho, acaba esgotado. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Quando entregamos nossas cargas a Ele, encontramos descanso. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que paramos de enfrentá-los sozinhos. Deus nos sustenta, nos guia e abre as portas certas no tempo certo. Então, se ultimamente você tem sentido que precisa depender mais de Deus, que Ele tem te levado a um lugar onde sua única opção é confiar, saiba que isso não é um sinal de fraqueza, mas de crescimento espiritual. Ele está te preparando para algo maior, e um dos maiores sinais disso é quando, mesmo em meio às dificuldades, você sente uma paz inexplicável. E esse é o último sinal que confirma que Deus está no controle da sua vida. Sinal 10. Você está sentindo paz. Mesmo em meio à tempestade, seguindo todos os seus direcionamentos, há momentos em que tudo ao redor parece caótico. As dificuldades chegam, os problemas se acumulam, as respostas não vêm. Mas, de alguma forma lá no fundo, você sente uma paz inexplicável. Se isso tem acontecido com você, saiba que é um sinal claro de que Deus está no controle. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4, 7.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela vem quando confiamos que, independentemente do que aconteça, Ele tem um plano perfeito. Jesus deu um grande exemplo disso quando estava no barco com os discípulos. Uma tempestade violenta se levantou. As ondas ameaçavam afundar a embarcação e os discípulos entraram em pânico. Mas onde estava Jesus? Dormindo. Ele sabia que nada poderia acontecer sem a permissão do Pai. Quando finalmente acordou, ele não se desesperou, apenas disse: "Acalma-te, vento, e mar, aquieta-te." E imediatamente tudo se fez bonança. Essa é a paz que Deus quer nos dar. Não uma ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está no barco conosco. Mas como saber se essa paz vem de Deus? Primeiro, ela não depende da lógica. Talvez tudo ao seu redor indique que você deveria estar desesperado, mas algo dentro de você permanece firme. Segundo, essa paz traz descanso. Você para de tentar controlar tudo e aprende a confiar que Deus já está cuidando da situação. Terceiro, essa paz te direciona. Quando vem de Deus, ela não gera confusão ou dúvida, mas te guia com clareza. Se você tem sentido essa paz, mesmo sem saber como as coisas vão se resolver, isso significa que Deus já está trabalhando. Ele não precisa te mostrar todos os detalhes do plano. Ele só precisa que você confie. A fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que sabemos sobre Deus. E quando confiamos nele, aprendemos a descansar no meio da tempestade. Que fazer para manter essa paz? Primeiro, mantenha sua mente firmada na palavra. O inimigo sempre tentará plantar medo e dúvida, mas a Bíblia é a âncora que mantém nossa fé firme. Segundo, pratique a gratidão. Mesmo em meio aos desafios, lembre-se de tudo o que Deus já fez por você. Isso fortalecerá sua confiança. Terceiro, escolha se render. Pare de lutar contra aquilo que só Deus pode resolver e entregue tudo nas mãos dele. Se Deus te deu essa paz, é porque Ele já preparou o seu caminho. E agora que você reconhece esses sinais, a pergunta é: como agir diante deles? Como se posicionar para cooperar com o que Deus está fazendo? É exatamente isso que vamos ver a seguir. Reconhecer os sinais de Deus é apenas o primeiro passo. Saber que Ele está moldando sua vida para algo maior é importante, mas a grande questão é: o que fazer com essa informação? Como cooperar com o que Deus está fazendo? Muitas pessoas percebem que estão passando por um processo divino, mas ficam paralisadas, sem saber como agir. A verdade é que há 3 atitudes fundamentais que podem acelerar esse processo e garantir que você esteja pronto para aquilo que Deus está preparando. Primeira atitude é permanecer em oração e vigilância. Quando Deus começa a mover coisas na sua vida, o inimigo tenta semear dúvida, medo e distração. Jesus alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que, em momentos de transição, é essencial fortalecer sua vida de oração. Busque respostas diretamente dele, peça discernimento para entender cada passo e não permita que o cansaço espiritual te desvie do propósito. A segunda atitude é fortalecer sua fé através da palavra. Muitas vezes, Deus nos dá sinais, mas a dúvida e a insegurança nos fazem questionar. A única forma de combater isso é enraizando-se naquilo que Ele já revelou em sua palavra. Lembre-se do que está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você se alimenta da verdade de Deus, mais firme você se torna. Leia a Bíblia, medite nas promessas, guarde no coração as passagens que confirmam aquilo que Deus já falou sobre você.
A terceira atitude é evitar a ansiedade e confiar no tempo de Deus. Essa é uma das partes mais difíceis, porque queremos que tudo aconteça rápido. Mas Deus tem um tempo perfeito. Se você tentar apressar o processo, pode acabar comprometendo algo que ainda está sendo preparado. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que seu papel não é forçar as coisas, mas confiar que Deus está organizando cada detalhe no momento certo. O que isso significa na prática? Primeiro, pare de tentar entender tudo. Nem sempre Deus vai revelar os detalhes do plano dele e está tudo bem. Segundo, não permita que a impaciência te empurre para decisões erradas. O que é de Deus não precisa ser forçado, simplesmente acontece no tempo certo. Terceiro, mantenha o coração aberto para mudanças inesperadas. Às vezes, Deus nos leva por caminhos que nunca imaginaríamos, mas que são infinitamente melhores do que qualquer plano que poderíamos ter feito sozinhos. Se você reconheceu esses sinais em sua vida, significa que Deus está movendo algo grandioso, mas a jornada ainda não acabou. O que você faz a partir daqui vai determinar o quão preparado estará para viver o que Ele já planejou. E para aqueles que perseveram, Deus tem promessas extraordinárias. Se você percebe esses sinais na sua vida, não desanime. Deus não está te esquecendo, Ele está te preparando. Pode ser que algumas coisas pareçam confusas agora, que algumas portas estejam se fechando, que algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas lembre-se, tudo o que Deus faz tem um propósito, e Ele nunca desperdiça um processo. A Bíblia nos assegura em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está vivendo esse tempo de transformação, creia que algo grandioso está prestes a acontecer. Talvez você esteja se perguntando, mas quando isso vai acontecer? Quando vou ver a promessa se cumprir? Essa é a pergunta que todos fazem, mas a resposta é simples. Quando você estiver pronto. Deus não antecipa o tempo dele, porque ele se preocupa mais com o seu crescimento do que com a sua pressa. Olhe para trás e perceba o quanto já mudou. O que antes te abalava já não tem mais força. O que antes te prendia já foi deixado para trás. Você está mais forte, mais maduro, mais preparado. E esse é o maior sinal de que a promessa está se aproximando. Mas agora vem a grande questão: o que você vai fazer com tudo isso? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito, ignorando os sinais que Deus tem te dado? Ou vai tomar uma decisão hoje de cooperar com o que Ele está fazendo? Fé sem ação é estagnação. Se Deus tem te chamado para algo maior, responda ao chamado. Fortaleça sua vida espiritual. Busque discernimento. Esteja pronto para agir quando a oportunidade chegar. Aqueles que perseveram veem o cumprimento da promessa. Se José tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria chegado ao palácio. Se Moisés tivesse recusado o chamado, o povo não teria sido liberto. Se Davi tivesse se acovardado, nunca teria se tornado rei. O que Deus tem para você não é pequeno, mas você está disposto a se posicionar para receber? Que esta palavra te fortaleça, te desperte e te faça enxergar que você não está sozinho. O que Deus começou, Ele vai terminar. E no momento certo, você olhará para trás e verá que cada luta, cada porta fechada, cada lágrima teve um propósito maior do que você imaginava. Agora eu quero saber de você. Algum desses sinais tem acontecido na sua vida? Você já passou por momentos em que Deus fechou uma porta, mas depois percebeu que era para o seu bem? Ou sentiu que Ele estava te preparando para algo maior? Compartilhe nos comentários.
Seu testemunho pode encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Muitas pessoas estão vivendo exatamente essa fase de transição, se perguntando por que certas coisas estão acontecendo. Talvez seja Deus moldando a vida delas, e essa mensagem pode ser a resposta que elas estavam esperando. Se você quer continuar aprendendo sobre como Deus age, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra conteúdos que fortalecem sua fé, trazem entendimento e te ajudam a caminhar no propósito de Deus. Que Deus abençoe sua vida e te dê forças para continuar essa jornada. O melhor ainda está por vir.